nosso tema de hoje é um tema que ele às vezes traz alguma dúvida, como de fato alguém já se manifestou, dizendo como será isso de nós vencermos a Deus pela fé? Porque Deus, nós sabemos que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, nós sabemos da maneira como o nosso Deus age, então como é que um de nós vai querer lutar com Ele e ainda vencê-lo? Mas de fato, esta é uma realidade que Ele está esperando que a gente chegue a este sucesso. Então, nós sabemos, nós estamos ainda no início da nossa vida espiritual, nós sabemos que continuamos sendo aprendizes e também nós continuamos sendo sedentos, nós precisamos de mais informação, de mais conhecimento, e quando a gente olha para a Bíblia e a gente considera aquilo que Ellen White escreveu, ele escreveu assim que nós vamos, durante toda a eternidade, estar estudando a palavra de Deus. Então a gente olha e fala, quanto é de que os nossos olhos não estão enxergando? Em uma das convocações do nosso Deus, ele diz assim, abre-se, Deus, os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Então isso é aquilo que nós gostaríamos de fato de que isso acontecesse na nossa experiência. Então nós pensamos que todos concordam que uma das lições mais importantes e das mais necessárias experiências é de aprendermos a lutar com Deus e também vencê-lo. Isto é uma necessidade, e logo em seguida eu creio que quando nós estivermos lá nos últimos slides, todos vão estar de acordo conosco com relação a esse aspecto. Nós sabemos que essa mensagem do como se faz para que a gente possa unir a nossa vontade com a vontade divina, e nós sabemos que o resultado disso, Ellen White nos diz que ela é onipotente, e nós sabemos que ela nos foi dada em 1888. Porém, agora, depois de 7 e poucos anos, ela veio novamente. E nós sabemos que não haverá terceira vez. E isso é grande alegria para nós. Esse, então, o maior, com toda a sinceridade, esse daqui é o maior, o mais importante e o mais significativo sinal da proximidade da volta de Jesus. Quem vai fazer Jesus Cristo voltar aqui, quem abre a porta para que Jesus Cristo possa voltar, não vai ser de forma nenhuma a dificuldade, não vai ser de forma nenhuma os desastres, as maldades. Isto não faz com que Jesus Cristo possa voltar. O que abre as portas para Jesus Cristo voltar, e nós devemos ter isto sempre em mente, é precisamente o julgamento do nosso Pai. Ele está em processo sendo julgado pelo Tribunal Celestial. Ele está sendo julgado precisamente em razão de que ele foi acusado. E essas acusações, de fato, que o inimigo de Deus lançou sobre ele, de que o homem não tem capacidade nenhuma e é impossível que ele possa cumprir a lei de Deus, o inimigo lançou sobre ele as acusações dele ser falso e também dele ser injusto por estar exigindo. Então, antes de que haja o julgamento do nosso Pai e que aquelas acusações possam ser, então, desmentidas, nós não vamos de forma nenhuma ver Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. E essas acusações, elas pesam sobre o nosso Deus já há alguma coisa perto de 6.000 anos. Então, Deus Pai precisa chegar a fazer aquela declaração do livro de Apocalipse 14:12. Eis os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Percebe que ele diz os que guardam, e não apenas aqueles que dizem que é para guardar. Então, é dado que se trata de uma realização da palavra citada na hora da tentação. Isso é um fato. Então, como este sucesso ele depende apenas da fé no poder da palavra de Deus, então que é a própria palavra de Deus que cria obediência dentro de nós, então a humanidade hoje, nós não precisamos de muito tempo para que isso venha a se tornar realidade e que Jesus Cristo possa voltar. Basta apenas o tempo para que as pessoas possam compreender o como se faz para nós sermos leais a Deus, e a hora que elas aprenderem, pronto, entende? Então, se fosse alguma realização que dependesse de nós, que dependesse da nossa atividade, da força
e da capacidade do ser humano, aí sim nós íamos demorar muito tempo. Uma vez nós estávamos falando a respeito da volta de Jesus, e uma pessoa que é descrente com relação à vinda de Cristo Jesus, ele falou, não, vocês não têm gente para fazer esse tipo de trabalho. Vocês não dispõem de elementos humanos capazes de realizar esta façanha. E nós, de fato, sabemos que nós, de fato, não temos mesmo essa capacidade. Porém, o nosso Deus tem, e agora nós estamos diante dessa revelação de que a palavra de Deus pode nos colocar nos trilhos e nos manter nos trilhos. Então, agora que veio novamente esta mensagem, e nós sabemos que ela não vai vir pela terceira vez, logo nós podemos então concluir que nós estamos às vésperas de entrarmos onde? No olho do furacão. E logo em seguida vamos entender o que significa este olho do furacão. Então, quando se abrir então esta possibilidade de Deus Pai poder nos dizer, e aquilo que nós lemos no livro O Grande Conflito, o tempo de angústia, deixa eu ver uma coisinha aqui. O tempo de angústia está diante de nós, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora, a fome, e que não desfaleça. Mas eu tenho a impressão, irmãos, que nós tivemos mais um problema aqui com esta apresentação. Parece-me entender que essa está sendo uma coisa que uma vez já me aconteceu e parece que ela está acontecendo novamente. Mas muito bem. Nós sabemos, então, essa citação do Espírito de Profecia, onde ele diz assim que o tempo de graça é concedida a todos a fim de se prepararem para aquela ocasião. Jacó prevaleceu porque ele era perseverante e decidido, e sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como ele fez, e como ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, é a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Agora, então, que vem entender esta frase de Ellen White, assim que está no livro O Grande Conflito. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isto significa, e quão poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que de toda a faculdade se encontre na sua máxima tensão. Quando as ondas de desespero, que linguagem alguma pode exprimir, assoberbam os que fazem as suas súplicas, quão poucos os que se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. E ela ainda continua na página 622. Os que agora exercem pouca fé, correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imensos em uma agora e uma aflição mais profunda no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições de fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Quando buscamos na memória quem lutou com o Senhor nosso Deus e que prevaleceu, nós temos algumas que nós trazemos assim de pronto. Uma delas é o Elias. Nós sabemos que o Elias, ele fez a sua oração durante 6 vezes. Ele repetiu 6 vezes a mesma oração e não aconteceu nada. Porém, quando ele fez a oração na 7ª vez, uma nuvenzinha apareceu e ele foi então ouvido, e aconteceu que depois de 3 anos e meio veio a chuva. Uma outra que nós pensamos, que nós lembramos de pronto, de alguém que fez a sua oração quando falava diretamente com Jesus, era a mulher Ciro-Felícia. E nós vimos de que ela também lutou com Jesus Cristo, manifestou uma fé firme, e nós sabemos que o Espírito Santo nos diz que o próprio Jesus Cristo estava inspirando nela aquela fé. E ela disse essas palavras:
quando Jesus Cristo então disse entende, que não era lícito dar aos cães o pão, então ela disse assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E nós sabemos que Jesus Cristo, quando ouviu isto, ele se deu por vencido. E, na verdade, ele mesmo está sempre com muito desejo de que nós façamos essa luta com ele. Mas o exemplo mais clássico, aquele que é o mais significativo de todos aqueles que fizeram esta luta com Deus e que com o Criador e eles o venceram, a mais significativa, a mais detalhada de todas aquelas que nós temos na Bíblia, certamente que foi aquela do Jacó. Então nós vamos recordá-la. Ela foi assim: Jacó estava voltando para a sua terra, porque Deus lhe havia dito para ele voltar, porém ele se esbarrou com a disposição do irmão dele, o Esaú, que estava querendo ir e tirar a vida de todos eles. Então ele enviou presentes e quando voltaram os seus empregados que tinham levado a notícia e também que tinham levado os presentes para Esaú, eles voltaram e disseram o seguinte, então, no livro de Gênesis 32:6, nós lemos assim: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então, o Jacó, o livro do versículo 7, diz que o Jacó teve medo, e ele se perturbou. Ele tomou algumas providências, mas ele se dirigiu a Deus. E essa maneira como ele se dirige a Deus é um espelho daquilo que nós devemos fazer. Ele orou dizendo: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Note bem, entende o que é que ele faz. Ele vai falar com Deus e ele, primeiramente, ele leva a Deus a promessa que Deus fez. O Senhor, tu me disseste, torna para a tua terra, para a tua parentela e te farei bem. E ele, então, apresenta a promessa e nós sabemos que, apenas lembrando, que todo mandamento é uma promessa. E o Jacó, então, ele prosseguiu assim: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Percebe aqui uma realidade? Aqui o Jacó está exprimindo, falando para Deus a respeito dos seus sentimentos. E aquilo que nós devemos aprender a fazer nas nossas orações, dizer exatamente o que se passa conosco. Então ele diz: livre-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E ele agora repete novamente a promessa, ele diz o seguinte: e disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão nem se pode contar. Então percebe que o Jacó, 2 vezes ele apresenta a Deus a promessa que ele fez. E então, na luta, quando ele estava então lá lutando, quando ele estava fazendo as suas orações, apareceu Jesus Cristo e ele então insistiu, Jesus Cristo insistia para que ele o deixasse sair. Mas o Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E foi ali que ele venceu a batalha da fé. E o Senhor daí, o que ele fez? Tirou o nome dele de Jacó, que significava enganador, para Israel, que significa vencedor. E aqui então nós temos um detalhe muito bem especificado na Bíblia de alguém que lutou com Deus e o venceu, e o nosso Deus mesmo reconheceu, e por isso que mudou o nome dele de Jacó para Israel. E Jesus Cristo ainda acrescentou assim: pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste, ou seja, você venceu. E depois disso, o que aconteceu? Veio a pacificação final com a reconciliação com o seu irmão, que estava antes irado e muito violento, mas quando entende que ele conseguiu esta vitória? Essa vitória foi conseguida exatamente quando ele estava naquela luta com o Senhor, a luta da fé.
No Patriarcas e Profetas, na página 198, nós temos assim: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Enquanto Jacó lutava com Deus, o que aconteceu? Nós sabemos que aquele que estava lutando era o anjo, que a Bíblia fala que ele era um anjo, mas de fato era o próprio Jesus Cristo que estava lutando. Então, enquanto Jacó estava lutando com o anjo, outro mensageiro celeste foi enviado a Esaú. E em sonho viu Esaú, seu irmão, que durante 20 anos fora um exilado da casa do seu pai, testemunhou-lhe a dor ao encontrar a mãe morta, viu rodeado de exércitos do céu. E este sonho foi relatado por Esaú aos seus soldados, com a ordem de que não fizesse mal a Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. Então, o que aconteceu? Enquanto Jacó estava lutando com Deus, Deus já estava respondendo à oração dele. No livro Patriarcas e Profetas, na página 201 e 202, nós temos assim: o mensageiro celeste, a fim de provar-lhe a fé, lembrou, porém, do seu pecado, expulsou-se por escapar dele. Mas Jacó não quis demover-se. Aprendera que Deus é misericordioso e lançou-se à sua misericórdia. Fez referência ao seu arrependimento e do seu pecado e implorou livramento. Nós sabemos que nós estamos bem próximos da angústia de Jacó. E a angústia de Jacó é precisamente essa daqui, e está relatado no livro do Ellen White, no Grande Conflito. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. E qual é que vai ser esse tempo de angústia? Que se há então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar o pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-los. E, assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, clamarão os justos dia e noite por livramento dos inimigos que o cercam. Este é precisamente o olho do furacão em que nós estamos por entrar. Na Patriarcas e Profetas, página 202 e 203, nós lemos também assim: assim, no tempo da angústia, se o povo de Deus houvesse de ter pecados não confessados, para aparecerem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, abater-se-iam. O desespero lhes cortaria a fé e não poderiam ter confiança para pleitearem com o Deus o livramento. Satanás leva muitos a crer que Deus não tomará em consideração a sua infidelidade nas menores coisas da vida. Mas o Senhor mostra, em seu trato com Jacó, que ele não pode, de maneira alguma, sancionar ou tolerar o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados permitem que eles permaneçam nos livros dos céus, sem serem confessados e perdoados. Estes serão então vencidos por Satanás. Jacó prevaleceu porque ele foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica do poder da oração insistente. E agora devemos aprender esta lição da oração que prevalece, de uma fé que não cede. Então, aqui entende que nós temos o segredo do que significa nós lutarmos com Deus. Nós apresentarmos a Deus as nossas petições, apresentar a Ele as suas promessas e não desistir de forma nenhuma, ainda entre que tudo se demonstre ser impossível disto acontecer. Agora veja, as maiores vitórias da Igreja de Cristo
ou do cristão em particular, então, ou seja, tanto nós particular como também da igreja em conjunto, não são as que são ganhas pelo talento, educação, pela riqueza, o favor dos homens. São as que são vitórias ganhas na sala de audiência de Deus. Então, nós sabemos que na sala de audiência de Deus são exatamente os nossos cultos particulares. Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Jacó foi então, daqueles que lutou com Deus e o venceu. E nós estamos exatamente no final. Nós não temos uma outra alternativa a não ser aprender com o exemplo dele, e a maneira de aprender é nós irmos nos treinando nas experiências mais simples e ir progredindo cada vez mais. Então, nós temos esta necessidade, e eu creio que esta necessidade ela não é uma novidade para a maior parte daqueles que já vem lutando com Deus há muito tempo com relação a um assunto ou outro assunto. Veja aquilo que falou um desses vitoriosos. O Lutero disse o seguinte: se eu falhar em empregar 2 horas em oração cada manhã, o diabo ganha a vitória durante o dia. Quando eu tenho muitos afazeres, não posso realizá-los a menos que invista 3 horas diárias em oração. E alguém, então, eventualmente poderia dizer, mas por que tanto tempo? Por que que, de fato, teve tanto tempo assim? O Lutero entende que quando os afazeres eram muito grandes, ele empregava 3 horas conversando com Deus a respeito. Nós sabemos dessa realidade assim, aquilo que está agora aí em azul. Existem 2 tipos de orações. Se nós vamos a Deus e nós vamos tratar dos nossos próprios interesses, daquilo que se passa conosco, com nossos parentes, com nossos amigos, então nós vamos chegar a uma hora em que esta oração ela vai ser repetitiva. Algo como se nós pudéssemos chegar para Deus e dizer para Ele: Senhor Deus, aquilo que nós conversamos ontem, eu repito tudo de novo, tchau, até logo e muito obrigado. Essa então seria uma oração que apresenta apenas os interesses próprios. Agora, se nós formos ampliar o nosso coração e nós formos fazer uma oração altruísta, então nós vamos verificar que o tempo que nós disponibilizamos para a oração, ele é muito pouco. Se nós começarmos então a verificar quais são as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que são juntos conosco nas nossas atividades, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, quando nós verificamos quais são então as necessidades que existem dentro da nossa comunidade, dentro das outras comunidades também que se dizem cristãs, e se nós então começarmos a detalhar esses tipos de necessidade, nós vamos verificar que o tempo que nós temos ele é muito curto. Quando nós lemos os livros daquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito da oração, nós vemos que para diversas daquelas cartas ele diz o seguinte, que ele fazia orações para aqueles em cada oração. Então, o apóstolo Paulo era alguém que fazia oração de forma altruísta. Então, esta é a oração que o Lutero, então, fazia. Ele investia muito tempo, ele diz 2 horas. Mas tem um outro que também é um grande desses, que são os grandes gigantes que nós temos no cristianismo, e o nome dele, ele era o Wesley. Mas veja, mais uma outra parte que o Lutero falou ainda da oração. Ele diz o seguinte: deve-se orar bem e estudar bem. Em relação ao estudo da palavra, a oração é a melhor parte. E o que é que o Wesley fazia? Ele empregava cerca de 4 a 6 horas cada manhã em meditação, oração, estudo da Bíblia. Então, não é de se estranhar que ele colocou o nome dele com grande realce dentro do cristianismo. Enquanto ele estava lutando com o Altíssimo no Getsêmani, Jesus Cristo, como estava se sentindo? Ele estava agitadíssimo, muito angustiado. Ele estava tão angustiado que chegou a suar gotas de sangue. Porém, quando ele obteve a vitória junto ao Pai, como é que aconteceu? Ele apresentou-se perante os seus traiçoeiros e buscadores, calmo, tranquilo, sereno, e nada houve que conseguisse perturbar-lhe a paz e a serenidade. Aonde Jesus Cristo tinha conseguido esse tipo de vitória,
exatamente no jardim do Getsemane, enquanto ele estava se angustiando perante o nosso querido Deus e Pai. E nós sabemos que ele obteve uma vitória absoluta e ele continua sendo o nosso exemplo. A história também a história também nos atesta outra realidade. Os reavivamentos, porque nós tivemos diversos reavivamentos do cristianismo. O primeiro reavivamento que houve é aquele entre que Jesus Cristo estava entre eles, liderando aqui. E quantos eram os que estavam participando daquele reavivamento? Poucas pessoas. Poucas pessoas estavam naquele reavivamento, porém, foi aquele reavivamento que dividiu a história. E houve outros reavivamentos, mas todos eles têm uma situação. O epicentro de todos eles é sempre assim. É um pequeno grupo de cristãos persistentes em suas orações. Nenhum dos reavivamentos ele foi originado em razão das orações de um grande número de pessoas que fizeram o seu empenho para que houvesse o reavivamento. Não. Sempre foi um pequeno grupo, orando sincera e fervorosamente, sempre foi o suficiente. E mesmo o poder que abalou o mundo no século XVI, a Reforma Protestante, de onde entra o epicentro desta realidade tão fantástica que aconteceu, aonde o Lutero e os outros reformadores se levantaram para protestar e também para levantar a Bíblia. Ele teve a sua origem na oração secreta de um pequeno grupo de pessoas que abriu a possibilidade para o Senhor agir. Então agora nós estamos diante da hora de que vamos ter o grande revivamento. E esse revivamento vai trazer a Jesus Cristo. Então o reavivamento espiritual profetizado e esperado para antes do retorno de Jesus tem a sua origem e o seu vigor relacionados com oração fervorosa, sincera e persistente de uns poucos. E nós sabemos que eu e você estamos sendo convidados a ter parte neste imenso privilégio, nesta hora crucial da história da humanidade. O princípio é sempre o seguinte: primeiro vem a batalha da fé e em seguida colhe-se a vitória. Primeiro luta-se com Deus no Altíssimo, em particular, numa oração particular, secreta, e logo em seguida, depois que a gente o venceu, depois então concretiza-se o feito pela fé. A nossa decisão e firmeza, ela deve se assemelhar àquela do Jacó. Não te deixarei ir, senão me abençoares. Enquanto nós mantivermos tal procedimento, convém que nos lembremos de qual é a atitude com relação a esta nossa intenção de irmos ao nosso Deus e Pai e pretender vencê-lo. Ele está totalmente empenhado em que nós lutemos com ele e o vencemos pela fé. Então, nós não estamos trabalhando contra ele quando nós vamos lutar com ele com a fé nas suas promessas. Lutar com Deus, então, consiste em manter inabalável fé nas suas promessas, absoluta certeza de que ele cumprirá cabalmente aquilo que está na palavra. Agora nós vamos ver aquilo que Ellen White nos fala a respeito do que isso significa. Nós sabemos que nós temos ainda um pouco de tempo para nós aprendermos a lutar com Deus. Veja aquilo que se necessita, então. Nós precisamos ter uma consciência limpa, nós precisamos ter uma promessa, um mandamento, nós precisamos ter o senso de nossa incapacidade e fé, que significa exatamente a absoluta certeza de que ele vai cumprir as suas promessas. E nós devemos apresentar as promessas a Deus, não para ver se ele vai cumprir, mas sim porque ele sempre as cumpre. Agora veja no livro Parábolas de Jesus, a página 146, 147, algo que nos diz algo que é extremamente fantástico. Veja bem, fará diferença infinita, escreveu Ellen White, para vós, se a aprovação manifestar que a vossa fé é genuína. Eu vou ler novamente. Fará diferença infinita para vós, se a aprovação manifestar que a vossa fé é genuína, ou que as vossas orações são apenas formais.
Não precisamos ir aos extremos da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não é a capacidade humana que agora possuímos que haveremos ou haveremos de possuir que nos dará êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer por cada alma crente. Ele anseia ele que lhe estendemos a mão pela fé. E ela continua. Anseia que esperemos grandes coisas dele. Anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Ele pode aguçar o nosso intelecto, pode nos ajudar a habilidade. Empreguemos nossos talentos na obra. Peçamos a Deus sabedoria e ser-nos-á dada. Aceitemos a palavra de Cristo como a nossa segurança. Há na fé genuína firmeza de constância de princípio e estabilidade de propósito, que nem o tempo nem as fadigas podem enfraquecer. Deus mantém cada promessa que fez. Com a Bíblia na mão, diga: fiz isso como disseste. Apresento a tua promessa. De fato, quando eu li a primeira vez, que eu me dei conta de Ellen White de nos dizer que isto é aquilo que nós devemos fazer. Tomar a Bíblia, abrir a Bíblia e dizer assim, aquilo que ela disse. Com a Bíblia nas mãos, diga: fiz como disseste, apresento-te a tua promessa. No primeiros escritos, Ellen White escreveu assim: a verdadeira fé aprende, ou seja, toma posse, agarra, pega, mantém, segura. A verdadeira fé aprende e suplica a bênção prometida antes que essa se realize e experimentemos. Devemos, pela fé, enviar nossas petições para dentro do segundo véu e fazer com que a nossa fé se apodere da bênção prometida e a invoque como sendo nossa. Devemos, então, crer que recebemos a bênção, porque a nossa fé se apoderou dela, segundo a palavra, ela é nossa. Então, vejam também como Ellen White nos dá instruções tão específicas de como nós devemos proceder em nossas orações e em nosso relacionamento com o nosso Deus. Ela continua: tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ela está citando o livro de Marcos 11, 24. Isto é fé pura. O crer que recebemos a bênção, mesmo antes que a vejamos. Quando a bênção prometida se realiza e é fluida, cessa a fé. Muitos supõem, todavia, que têm muita fé quando participam amplamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a menos que sintam o poder do Espírito. Olha o que Ellen White diz: as pessoas confundem a fé com as bênçãos que a acompanham. O tempo em que propriamente deveríamos exercer fé é aquele em que nos sentimos privados do Espírito. Quando densas nuvens de trevas aparecem pairar sobre o Espírito, é a ocasião de fazer com que a fé viva penetre as trevas e disperse as nuvens. A verdadeira fé se baseia nas promessas contidas na palavra de Deus. E apenas aqueles que obedecem a essa palavra podem, veja aquilo que está em azul, exigir suas gloriosas promessas. É verdade que, às vezes, entender, a gente até se assusta com esse linguajar que a White usa, porque primeiro ela diz que nós devemos abrir a Bíblia e apresentar a Deus e falar: Senhor Deus, está aqui, ó, o Senhor prometeu isto, entendeu? Eu quero que o Senhor te cumpra. E agora ela diz assim: e apenas aqueles que obedecem nessa palavra podem exigir suas promessas gloriosas. Foi-me então chamada a atenção para Elias. Ele era sujeito às paixões idênticas nossas, ele orou fervorosamente. Sua fé resistiu à prova. 7 vezes orou perante o Senhor e finalmente viu a nuvenzinha. Agora veja, tem mais uma outra parte que está também no livro de João, onde diz assim, que quem não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Se Deus nos dá um mandamento, e esse mandamento é uma promessa, e nós não temos fé de que isso vai se realizar, com toda a franqueza, nós estamos colocando Deus no quadro daqueles que são
mentirosos. É uma ofensa a Deus nós não crermos nas promessas. Agora, veja o que o Ellen White escreve. Vi que havíamos duvidado das seguras promessas e ofendido o Salvador por nossa falta de fé. Então, veja entender que nós, como cristãos que estamos nos preparando para o encontro com Cristo Jesus em breve nas nuvens dos céus, nós devemos ser aqueles que desenvolvem esta fé que se pega na palavra de Deus e que não o larga da mesma forma que o Jacó quando lutou com Deus. Agora, no livro Educação, veja na página 174 e 175, veja que o Ellen White nos escreve. O conhecimento do que as Escrituras querem dizer quando nos recomendam a existência de cultivar a fé é a mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Então, se tem alguma coisa entre que nós, como cristãos, devemos aprender, é precisamente cultivar a fé. É nós nos colocarmos perante Deus, termos uma promessa dele, termos um mandamento e solicitar com todo o empenho, com toda a reverência, que ele cumpra aquilo que ele prometeu. E nós devemos apresentar essas promessas, esses mandamentos, não para ver se ele cumpre, mas porque ele de fato cumpre. Sofremos muitos problemas e tristezas por causa da nossa incredulidade, a nossa falta de fé no poder da palavra, a nossa ignorância de como exercer fé. Então eu vou ler de novo, porque isso aqui é alguma coisa que devia ficar gravado na nossa mente. O conhecimento do que as Escrituras querem dizer. Quando nos recomendam com insistência a necessidade de cultivar a fé, é a mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Sofremos muitos problemas e tristezas por causa da nossa incredulidade, nossa ignorância de como exercer fé. Então, nós realçamos anteriormente este fato de que o poder que abalou o mundo, fazendo florescer o reavivamento que nos trouxe a grande reforma no século XXI, ele proveio do local de oração secreta, pessoal, particular, de um pequeno grupo de fiéis que amavam a Deus e detestavam o pecado. Mas o que é que aquele povo tinha? Ele tinha fé nas palavras de Deus, fé nas promessas de Deus. Não foram muitos, e foi um grupo de poucas pessoas, mas obteve pleno sucesso. Então agora o grande reavivamento e a consequente cumprimento da reforma que prepara a igreja para a crise final, antecedente à volta de Jesus, ela também então tem a sua origem de maneira idêntica. Fé nas promessas, oração sincera, pessoal, intensa, jejum de um pequeno grupo de cristãos em seus locais particulares. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, de fato, nos candidatar a sermos um desses aqui que vai, então, nos seus cultos particulares, a tomar a palavra de Deus e reclamar o cumprimento. Um dos cumprimentos que nós sabemos, uma grande necessidade que o mundo tem, é exatamente que ele derrame o seu Espírito sobre a humanidade. Porque quando ele derramar o seu Espírito, nós sabemos que o Espírito Santo, uma das funções dele, é ele convencer o mundo do pecado. E então, se por uma aventura o Espírito Santo agora é derramado sobre todos aqueles que hoje estão fazendo algo que não é correto, eles vão sentir a necessidade deles se colocarem em paz com Deus. E nós sabemos então que este é um das promessas. E nós sabemos que no livro de Atos está essa promessa. E nós sabemos que não só no livro de Atos está, como também no livro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 9, está novamente lá Deus Pai nos pedindo, e Ele nos dando ordem para que o Espírito Santo venha. Então, o nosso pedido, eu creio que cada um daqueles que estão aqui conosco, ele quer se candidatar a ser um desses, que vamos juntos, nos nossos cultos particulares, pedir que Deus Pai derrame o seu Espírito, e quando isto vier a acontecer, nós vamos ver o grande reavivamento, este que vai trazer Jesus Cristo nas nuvens do céu. Então, nós devemos realçar este ponto. Nós precisamos aprender a vencer a Deus pela fé. Nós devemos
lutar com Deus quando nós temos qualquer tipo de necessidade. A partir da hora que nós temos um mandamento, nós devemos reclamar da forma como Ellen White fala. Bíblia na mão, dizendo: Senhor Deus, eis aqui o seu mandamento, e nós estamos... Eu até me fico com um pouco de dificuldade para repetir aquilo que Ellen White fala, de nós chegarmos para Deus e dizer para Ele: nós estamos exigindo do Senhor o cumprimento daquilo que, de fato, o Senhor prometeu. Mas nós sabemos que nós devemos apresentar a Deus as promessas dele, não para ver se ele vai cumprir, mas porque ele sempre as cumpre. Nós precisamos vencê-lo muitas e muitas vezes. E nós devemos ir praticando isto, porque se nós não começarmos a termos vitórias nas pequenas coisas que nós estamos hoje enfrentando, quando chegar naquelas grandes, entende, no olho do furacão, entende, que nós estamos logo em seguida para entrar, nós vamos, de fato, termos uma carência muito grande. Para que nós devemos, então, nos acostumar a vencê-lo, para que quando entrarmos no olho do furacão, nós estejamos já muito bem treinados. E isto aqui é aquilo que ela fala, que é a nossa grande necessidade. Se nós não tivermos êxito nisso, de fato, nós vamos ter uma grande dificuldade. E eu lamento ter que alguns desses slides aqui eles foram truncados e nós não podemos apresentar tudo aquilo que nós tínhamos aqui colocado. Eu lamento ter, porém, de fato, tudo isso que aconteceu. E então nós vamos, no final, aquilo que Ellen White nos disse: lutar com Deus. Quão poucos sabem o que isso significa. O nosso apelo para cada um daqueles que estão aqui conosco é de que nós nos coloquemos junto àqueles que lutam com Deus e que o vencem. E se nós fazemos isto, e se nós temos experiências com relação a esse ponto, nós de fato deveríamos partilhar com os nossos irmãos para que isso viesse a ser um incentivo. Nós precisamos ir vencendo a Deus pela fé. Esta aqui, irmãos, é a nossa grande necessidade. E é para isso que nós estamos agora vivendo, e é para isso que nós estamos nos candidatando a sermos um daqueles 144 mil que vão ver Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. Amém? Nosso Pai, nosso Deus querido, nós, em nome de Cristo Jesus, queremos agradecer a Ti a bênção dessas instruções que nós recebemos através da palavra de Deus, os exemplos que nós aqui relatamos, os conselhos que nós recebemos do Espírito de profecia, com relação a nós lutarmos contigo, assim como Jacó fez, e nós conseguirmos vencê-lo. Dá, Senhor Deus, a nós a bênção de todas as vitórias que nós estamos necessitando, especialmente aquelas que são mais cruciais para cada um de nós. Queira, Senhor Deus, também fazer com que estes ensinamentos eles possam ser partilhados por todos os teus filhos em toda a face da terra. Nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.